Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta! Estamos chegando para esclarecer as dúvidas na área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E conosco ele, o advogado especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui juntos mais uma vez para começar nosso programa e responder a todos os nossos ouvintes. E você tem alguma dúvida? Fique à vontade. Pode enviar a sua pergunta aqui para a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje vem de Umirim. O Joaquim encaminhou aqui para a nossa produção. Sou diabético desde 2011, eu tenho direito a uma aposentadoria por invalidez, que eu não posso mais trabalhar e devido a essa doença, ela está me atingindo muito. Eu queria saber se eu tenho direito a uma aposentadoria por invalidez. Eu parei de pagar o sindicato que não tinha mais condições de pagar, mas eu tenho, eu sou agricultor, vivia da agricultura e estou com esse problema agora. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, você não precisa estar com o sindicato em dia para dar entrada no benefício. O INSS vai exigir apenas uma declaração de trabalhador rural. Você vai preencher essa declaração, dizer qual é o período que você trabalhou, qual o nome da terra, qual é o proprietário. E você vai apresentar essa declaração junto ao INSS, através do meu INSS, do aplicativo, ou pelo celular, ou pelo computador. Pelo site do meu.inss.gov.br, vai pedir aposentadoria ou benefício por incapacidade, que você vai juntar essa documentação e junto com essa declaração você vai juntar as provas rurais que você tem, os documentos que você tem que tenha seu nome como agricultor, a sua profissão como agricultor. Junto com isso você vai juntar o atestado médico. E com esse atestado médico, o INSS irá fazer a análise do benefício de auxílio-doença. Abraço para você, João, a todos aí de Umirim, na sintonia do nosso programa. Mandar um abraço aqui, professor Paulo Bacelar, para o Acelino, em Horizonte. Ele que é nosso ouvinte, todos os sábados na sintonia do Alerta Geral. Tá dizendo aqui na mensagem que é super fã do nosso programa. Abraço para você, Acelino, e a todos aí de Horizonte. Pergunta que vem agora de Russas. Alderli Santos. Dei entrada no DPVAT, veio negado, então recorri com o advogado. Fiz a perícia e assinei uma folha em branco. Depois que assinei, é que eles foram preencher e até agora eu não tenho nenhuma resposta. O que seria essa folha em branco, professor Paulo Bacelar? Isso é necessário e quanto tempo dura aí para saber se já foi liberado? Quanto tempo leva isso? Olha, não tem mais DPVAT, né? Os antigos DPVAT que ainda podem ser pagos, podem ainda ter algum resquício, mas o governo está tentando criar um novo seguro, né? Que seria SVAT, né? Se eu não me engano. E é o seguinte, não se deve assinar nada em branco. Eu não sei qual é o documento que você assinou, mas você não deve assinar nada em branco. E se assinar, você deve tirar uma foto daquilo que você está assinando, para depois um advogado poder analisar. Tem que tomar muito cuidado aí. Isso eu digo para qualquer coisa, né? Para assinar em branco, né? Uma cliente minha foi assinar um documento na prefeitura, em Uruburetama. E ela assinou o documento, eu perguntei, o que foi que você assinou? Você assinou alguma coisa declarando alguma dívida, alguma coisa? Não sei o que foi que eu assinei. Quer dizer, a pessoa tem que tomar cuidado com isso, né? E consultar sempre um advogado antes de assinar qualquer documento. E agora, tem uma outra questão aqui que ela coloca também na pergunta, professor Paulo Bacelar. Ela diz assim que a filha
tem 7 meses, ela tem direito ao auxílio maternidade? O que é preciso para ter direito ao auxílio? Ela é o quê, Marcos? Ela trabalha, ela é contribuinte individual? Ela não fala, né? Não colocou aqui, né? Ela deve contribuir com a Previdência. Se ela estiver grávida, ela tem que contribuir com pelo menos com 10 contribuições mensais antes do parto, ou como facultativo, ou como contribuinte individual. Tem que estar contribuindo, né, Tem que professor? estar dentro da qualidade segurado e contribuindo com a carência mínima, que é de 10 contribuições. Maria, em Trairi, participa com a gente. Trabalhei 4 anos de carteira assinada há mais de 30 anos. Hoje eu tenho 55 anos de idade. Eu moro com uma pessoa que recebe o LOAS. Eu gostaria de saber se eu posso contribuir agora como dona de casa e qual o código que eu devo contribuir. Dona de casa é o código 1929, mas ela precisa estar cadastrada no Cade Único e verificar no Cade Único se lá no cadastro o local onde tem a renda está zerada, né? Tô aqui pedindo uma aguinha aqui, ó, para o pessoal. A renda cadastrada no Cade Único tem que ser 0. Então, se ela não tiver com essas informações de Cade Único atualizado, com menos de 2 anos, e renda 0, ela não pode contribuir como dona de casa. Raimundo, em Icó, professor Paulo Bacelar, pago o MEI há 5 anos. Se caso eu falecer, o tempo de contribuição fica perdido? Não, isso aí vai gerar uma pensão por morte para os seus dependentes, né? Tem que ver quem é que são os seus dependentes, né? Esposa, companheira, filhos até 21 anos de idade, irão receber a pensão por morte. E no caso da pensão por morte, tem um tempo mínimo de contribuição, professor Paulo? Não tem um tempo mínimo. Agora, para a esposa, ela vai receber a pensão de acordo com a idade dela, que varia entre 3 anos ou até a pensão vitalícia. 3 anos com benefício. Para mulheres, né? Mulheres, companheiro, companheira, até 21 anos de idade. Se o marido falecer, ela tem direito de 3 anos da pensão. E vitalício a partir de 45 anos de idade para a dependente companheira cônjuge. Para os filhos até 21 anos de idade, esse benefício é concedido. Agora, o tempo de pedir para ele contribuir, para essa esposa receber de acordo com a sua idade, o segurado precisa ter 18 contribuições antes do óbito. Na sua vida, teria que ter contribuído pelo menos durante 18 meses para ela ter direito a essa pensão de acordo com a idade dela. Certo. E o prazo para solicitar a pensão também não tem um prazo mínimo? Não tem limite final, mas para os filhos até completar 21 anos, depois que ele completarem 21 anos, se pedir não vai ter direito. E a esposa, a companheira, ela também tem a vida inteira para pedir, mas ela pedindo até 90 dias da data do óbito, ela recebe o valor retroativo à data do óbito. Passando de 90 dias, ela recebe a partir do requerimento. Ok, então, esclarecido aí, Raimundo, um abraço para você, a todos de Icó. A Ana Maria, em Fortaleza, enviou pergunta aqui para a nossa produção, professor Paulo Bacelar. Sou ouvinte assídua do programa Alerta Geral, vou fazer 47 anos de idade. Eu gostaria de passar a contribuir para me aposentar aos 62, com 15 anos de contribuição. Eu nunca trabalhei de empregada, sou dona de casa, casada com um policial. Qual é o código de inscrição? Nesse caso, ela tem que fazer o cadastro também, professor? Ela nunca contribuiu, né? Se ela quiser contribuir agora, como facultativa, ela deve fazer o cadastro único, está com o seu cadastro atualizado de 2 em 2 anos, não pode passar de 2 anos a atualização, e não ter renda declarada nenhuma no Cade Único, tem que estar 0 a renda dela. A família pode ter até 2 salários mínimos de renda, mas ela não pode ter renda nenhuma, porque ela é facultativa e facultativo não tem renda. Então ela pode pagar o código 1929 na alíquota de 5% do salário mínimo. João, em Paracuru, participa com a gente. Tenho 27 anos, sou pedreiro autônomo. O que eu faço para garantir a minha aposentadoria? Autônomo precisa contribuir também com o código de 1163, ele é contribuinte individual, né, o autônomo. Se ele quiser contribuir em cima de um salário mínimo e ter aposentadoria com 65 anos de idade, com 15 anos no mínimo de contribuição, ou 20 anos de contribuição se for contribuir a partir de agora. Para quem já contribuía antes de 2019, precisa de 15 anos, quando fizer 65. Para quem vai começar a contribuir agora, precisa de 20 anos, com 65 de idade. E para isso, se ele quiser contribuir, para ter o direito à aposentadoria por
por idade com um salário mínimo, ele pode contribuir com 11% do salário mínimo, que dá R$ 155, e ele pode contribuir na alíquota 11,63. Se ele quiser contribuir um valor acima do salário mínimo para ter uma aposentadoria maior, aí ele tem que contribuir no código 1007, que é 20% dessa renda que ele declarar. Auricélia, em Aracoiaba, trabalho pela prefeitura há 3 anos e recebo meio salário. Eu tenho direito ao auxílio maternidade, professor Paulo Bacelar? A pergunta da Auricélia, que nos enviou aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Olha, é interessante essa questão. O INSS não concede aposentadoria para empregados, ou o salário maternidade para empregados. É o valor que a pessoa recebe na empresa. A empresa é que paga. Raimundo, em Uruburetama, tenho o coração crescido, entrei com pedido de auxílio, foi negado, eu quero saber se eu tenho direito, eu tenho 40 anos. Vai depender se ele tem qualidade segurada, se ele contribui, se ele recolhe a previdência. Se ele não contribuir, ele pode dar direito a ele a um BPC, a pessoa com deficiência, e também ele precisa juntar um atestado médico ou um laudo médico atestando que ele está incapacitado para o trabalho, para a vida independente. Então isso ele deve ter uma contestação de que ele está com impedimento de longo prazo, ou seja, em 2 anos ele não consegue se manter, ele não consegue ter uma vida normal. E agora no nosso programa, as boas-vindas ao jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, Marcos Furlan. Bom dia, professor Paulo Bom Bacelar. dia. Bom Aqui dia. estou, professor Paulo Bacelar. Aqui é o meu lugar. Tudo bem? Bom dia, Luciano. Chegou aí para brilhantar e para animar aqui a nossa entrevista. Vamos continuar aqui nessa sequência aberta pelo Marcos Furlan com as perguntas dos nossos ouvintes. Antônia está em Horizonte. Tenho 18 anos de contribuição, 53 anos de idade e está com 11 anos que eu não pago, porque parei de trabalhar, sou asmática crônica. Tenho direito a algum benefício por conta da doença, professor Paulo Bacelar? Essa questão aí da perda da qualidade de segurado, né? A gente vê aí muita gente perdendo a qualidade de segurado por deixar de contribuir. Lembrando, pessoal, quem contribui e tem algum problema financeiro que não consiga contribuir todos os meses, você pode contribuir e não parar de contribuir pelo menos por 1 ano. Você pode contribuir como segurado contribuinte individual e ficar até 1 ano sem contribuir. Quando chegar 1 ano, você volta a contribuir novamente com uma mensalidade apenas, que garante a qualidade de segurado por mais 1 ano. Então nunca deixe de pagar a previdência por mais de 1 ano, porque aí você deixa de ser segurado e perde o guarda-chuva da previdência, perde a proteção previdenciária. Professor Paulo Bacelar, mas você esqueceu de dizer para pelo menos alimentar o sonho da aposentadoria da Antônia. Ela tem 18 anos de contribuição, ou seja, dever de casa bem feitinho. Mas ela teria que ter a condição de segurada hoje para ter algum benefício. Porque para aposentadoria é somente quando ela tiver 62 anos de idade. Por isso que é necessário que ela volte a contribuir para ela voltar a ter essa proteção previdenciária, mesmo já tendo os 18 anos de contribuição pagos. Tudo é explicado e você tem dúvida nessa área da Previdência Social, mande o seu recado dizendo em que município você se encontra. 085-99273-4353. O Fábio está no Rio de Janeiro esperando uma resposta sua, professor Paulo Bacelar. Ele diz, dei entrada no INSS e deu indeferido, agora faço o quê? Meu nome é Fábio, tenho 52 anos de idade, 31 anos de contribuição. E ele diz, professor Paulo Bacelar, que em 2019 tinha 22 anos na condição de contribuinte especial, com 31 anos de recolhimento para a Previdência Social. Em resumo, 52 anos de idade, 31 anos de contribuição. 18 anos de idade? Não, desculpa. 52 anos de idade, 31 anos de contribuição. Olha, Zeno, ele já tem 31 de contribuição. Ele teria que ter 35 para começar a contar a regra de transição. Mesmo assim, já ia pular para outras somas, né? Agora em 2024 é 101 pontos, o ano que vem 102 pontos e por aí vai. Então, possivelmente ele só vai se aposentar quando tiver a idade de 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, a ouvinte Margarete diz o seguinte, tem 2 perguntas. Primeira dúvida, minha irmã tem 62 anos de idade,
faz 63 anos de idade agora, em maio, só contribuiu durante 5 anos da vida com carteira assinada. Ela tem direito a se aposentar por idade quando completar os 63 anos de idade? Olha a primeira resposta, Margarete. Ela já tem quanto tempo? Ela tem 62 anos de idade, fechando os 63 anos de idade em maio e apenas 5 anos de contribuição para a Previdência Social. Ela vai ter que ter o seguinte, ela vai chegar aos 65 e não vai ter ainda os 15 anos de contribuição. Desculpa, ela chegou aos 62 e não tem os 15 anos de contribuição. Vai chegar aos 65 e ainda também não tem os 15 anos. Então o que ela pode fazer? Ela pode requerer um BPC ao idoso, vai receber um salário mínimo de benefício e ela pode continuar contribuindo como segurada facultativa, pagando a alíquota de 11%. E ela, quando completar os 15 anos de contribuição, ela volta, aí pede a aposentadoria dela e transforma, né, cessa esse benefício do BPC e ela tem direito à sua aposentadoria. Ficou aqui, professor Paulo Bacelar, faltando resposta para a segunda pergunta encaminhada pela Margarete. Ela diz o seguinte: a pergunta vem em nome de um homem que é um policial militar aposentado, tem 54 anos de idade, 32 anos de contribuição de vida militar e 6 anos de carteira assinada. Aí diz, contribuo com cargo comissionado em uma prefeitura do estado do Ceará. Pois aqui, exerço atividade na educação. Gostaria de saber se esse cargo comissionado, com as devidas contribuições feitas mensalmente junto à Previdência e ao INSS, me darão direito a outra aposentadoria. Se ele já é aposentado pelo regime geral? Como policial militar pelo Estado. Regime próprio de previdência dos servidores militares. Se ele tem cargo comissionado, mas ainda era servidor, ele não se vincula ao regime geral de previdência. Por exemplo, ele é militar, mas está exercendo uma função de segurança de alguém, ou então na Secretaria de Segurança Pública, uma chefia, tá com cargo comissionado, é vinculado ao regime próprio. Então ele não tem, mesmo que ele tenha vínculo com o regime geral, as contribuições dele continuam sendo daquela de militar. Se ele já está aposentado, depois de aposentado, aí ele veio a assumir algum cargo, e aí sim, contribuindo para a Previdência no regime geral, ele vai ter outra aposentadoria, porque o cargo comissionado é vinculado ao regime geral. Eu entendi, professor Paulo Bacelar, a pergunta dele dentro desse contexto dessa segunda resposta sua. Já estava desvinculado do serviço público e aí voltou a trabalhar no cargo comissionado. E essa aposentadoria será garantida tanto pelo regime geral de previdência social quanto pelo regime próprio de previdência do município, onde ele exerce o cargo de confiança? Se ele é cargo de confiança, é regime geral. Então é o INSS que vai pagar a aposentadoria dele. É vinculado ao INSS. Quer dizer que os ocupantes de cargos de confiança comissionados nos municípios não estão vinculados ao regime de previdência próprio dos municípios? Só se ele não for servidor. Por exemplo, eu era servidor do INSS, né? Se eu fosse assumir um cargo no Estado de cargo comissionado, eu seria vinculado ao meu regime próprio, não estaria desvinculado do regime próprio. Eu estaria sempre vinculado ao regime próprio. Se eu estou no cargo, mas eu exerço uma outra atividade, que é do regime geral, cargo comissionado é regime geral. Se eu estou lá como servidor, mesmo sendo no regime geral, mas mesmo sendo um cargo comissionado, mas como servidor, eu estou lá só cedido, aí eu continuo no meu regime próprio. Professor Paulo Bacelar, a Rebeca está na cidade do Crato, nos acompanhando pela FM 106.5 com a seguinte dúvida: quem é viúva pode receber pensão e aposentadoria ao mesmo tempo? Com certeza, ela pode acumular a sua aposentadoria com a pensão por morte que já recebe. Francisca em Tinhaguá, não contribuo com o INSS, tenho direito ao salário maternidade rural? Quais as provas para conseguir o benefício? Todo documento que ele tenha, que tem o nome dele com a profissão agricultor, serve como prova. Ele precisa ter provas de 15 anos atrás e de 7 anos e meio atrás, antes da data da idade, que é de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Então, qualquer documento, uma inscrição numa matrícula na escola, a ficha de um hospital, de uma clínica onde ele fez uma consulta, tem lá o nome dele e a profissão, isso serve como prova. Nesse caso da mulher que ela pergunta sobre o salário maternidade, professor Paulo Bacelar, ela teria que juntar também essas provas da atividade rural, as provas, ou as provas, professor Paulo Bacelar, do esposo do companheiro. Ela precisa, no caso de salário maternidade, aí já são 10 meses antes do parto.
Então, se ela tem provas de 1 ano atrás, já serve como prova também para... Aí não precisa mais essa prova de 15 anos atrás, né? Que seria para aposentadoria. Para salário e maternidade, basta comprovar que tem 10 meses antes do parto, ela pode utilizar a documentação do marido. Professor Paulo Bacelar, o Rodolfo está no interior do Ceará, ele não diz em que cidade se encontra, mas mandou a seguinte dúvida: estou com minha carteira assinada, dei entrada no auxílio doença. Como fica o vínculo empregatício e o auxílio? O vínculo empregatício ele continua mantendo, ele é suspenso enquanto ele recebe o auxílio doença do INSS. Depois ele volta a trabalhar e aquele tempo será contado como aposentadoria. Silene, em Trairi, tenho 58 anos de idade, 17 anos de carteira assinada, não trabalho, vivo hoje do Bolsa Família, preciso pagar algum valor ainda para poder me aposentar? Olha a pergunta dela, professor Paulo Bacelar. 58 anos de idade, 17 anos de contribuição. Pagar, você não precisa pagar para aposentadoria, porque já tem os 15 anos necessários. Mas você volta a contribuir, pelo menos paga 6 contribuições seguidas para retomar essa carência antiga, essas contribuições antigas, e você pode ficar pagando uma a cada 6 meses como segurada facultativa, já que você recebe o Bolsa Família. Você deve ser cadastrada no Cade Único, então pode contribuir com o código 1929, lembrando que para esse código, que é 5% do salário mínimo, você não pode ter nenhuma renda. Tem que estar cadastrado no Cade Único sem renda e você pode contribuir 6 contribuições seguidas. E aí, você, mês a mês, todo mês você paga 1 até 6 meses. Depois fica pagando uma a cada 6 meses. Pula. A cada 6 meses pula, porque aí você vai garantir o retorno das contribuições anteriores e também garantir a qualidade de segurado. Você tem dúvida? Mande o seu recado aqui para nós. O WhatsApp do Alerta Geral 085 99273 4353. Carlos, em Natal, tenho 46 anos de idade. Quando o meu tempo da Marinha acabar, estarei com 48 anos de idade. Após esse tempo, professor Paulo Bacelar, eu posso contribuir como autônomo e ganhar outra aposentadoria aos 65 anos de idade, pois irei pagar entre 49 e 64 anos de idade, 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição. Ele vai ter que ter 65 anos de idade. Ele ainda não tem. Mesma coisa, ele não pode parar de contribuir, porque senão perde a qualidade de segurado. Ele volta a contribuir para manter a qualidade de segurado e espera a idade de 65 para se aposentar. E pode ficar com esses dois benefícios, tanto a aposentadoria pela Marinha, quanto a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Perfeitamente, vai acumular as duas aposentadorias, porque são 2 regimes diferentes. Antônio José, em Tianguá, tenho 55 anos de idade, 26 anos de contribuição e ainda estou na ativa como professor. E antes disso, tenho 10 anos de carteira assinada em outra função. Eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, quanto tempo falta para eu me aposentar e também quanto tempo para eu me aposentar com o salário integral. 55 anos de idade, 26 anos de contribuição na condição de professor. Professor, Zé, ele precisa ter 30 anos de contribuição e 101 pontos menos 5 dá 96 pontos. Então ele precisa ter isso, 30 anos de contribuição, 25 anos de contribuição com 86 pontos. 25... Agora, ele dá um dado aqui, professor Paulo Bacelar, que pelos números atuais, ele tem 36 anos de contribuição. Mas não como professor, né? Não, 26 anos como contribuição, como professor e 10 anos em outra atividade. Para ser como professor, aí para ser essa pontuação de 86 pontos, tem que ser exclusivamente de professor. Então, 86... Fazer a conta rápida aqui. 86 menos 25, ele tem que ter 61 anos de idade hoje para poder se aposentar. Então não fecharia a pontuação, né? Mais uma dúvida, Joselma em Vaze Alegre. Tenho 50 anos de idade e 18 anos de contribuição para o INSS. Eu gostaria de saber se ainda devo pagar todo mês até completar os 62 anos de idade ou apenas uma vez por ano. Queria saber também se quando eu me aposentar irei ter direito de receber apenas um salário mínimo. Se ela contribuir 15 anos no salário mínimo, ela vai ter direito à aposentadoria no salário mínimo. Se ela contribuiu acima do salário mínimo, vai ser feita uma média. Com 15 anos de contribuição, vai ser considerado 60% dessa média. Então, quanto mais tempo você contribui com um valor maior, maior será a sua aposentadoria. E ela tem 62 anos de idade, já? Ela tem 50 anos de idade e 18 anos de contribuição. Pois é, ela precisa contribuir pelo menos uma por ano como individual, como contribuinte individual,
para garantir a sua condição de segurado até a data de 62 anos de idade. Uma por ano. Maicon, em Iguatu, professor Paulo Bacelar, minha cunhada está com 2 meses de gravidez, ela pode pedir o auxílio maternidade? É preciso pagar alguma coisa no INSS? Ela não pagava nada, mas faz parte da categoria de agricultora. Você já deu até uma explicação sobre o salário maternidade na área agrícola. Se ela não pagava nada, ela precisa comprovar atividade rural. Não existe pagamento para aposentadoria rural. Existe comprovação de atividade rural. Se ela não é mais segurada especial, Luciano, se ela não trabalha mais na roça, aí não tem como ela dar entrada num benefício da agricultura. Mas ela poderia contribuir como segurada facultativa durante 10 meses antes do parto e teria direito ao salário maternidade. Marta, em Pacatuba, sou funcionária pública, mas antes disso também tinha alguns anos de contribuição para o INSS. Quando eu for me aposentar, vai juntar tudo, professor Paulo Bacelar? O tempo que contribuí antes de ser servidora vai entrar também na conta? Antes de ser servidora, ela precisa, para ela receber, para ela juntar essa documentação e considerar o tempo de contribuição antes dela ser servidora, ela precisa juntar uma certidão de tempo de contribuição, a CTC. Ela tem que pedir ao INSS esse tempo antes dela ser servidora, uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição pelo site do meu INSS, e aí juntar essa certidão junto ao seu órgão de aposentadoria no regime próprio. Vando Lima, em Monsenhor Tabosa, demos entrada no pedido de aposentadoria da minha avó há mais ou menos 4 meses, até agora nada, o INSS não respondeu. É normal essa demora, professor Paulo Bacelar, 120 dias? Luciano, alguns processos estão até saindo rápido, Luciano, mas depende muito de cada caso. Ainda tem processos que estão demorando. Na tarde da última sexta-feira, eu estava fazendo a minha pedalada na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Depois parei para fazer apoio de frente. Consegui, professor Paulo Bacelar, fazer 34 apoios de frente. Aí mandei a mensagem, o vídeo para a redação, dizendo o seguinte: se vocês captarem nesse final de semana, no último sábado, 80 mensagens, eu irei fazer 80 apoios de frente. Você me ajuda, professor Paulo Bacelar? Não, isso aí eu tô fora. Eu faço 800 quilômetros de moto com você num dia, mas apoio tô fora. Essa parte física aí, a minha questão é só motocicleta e mente. Então eu vou pedir ajuda aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Eu já estou treinando, já consegui fazer 51, viu, professor Paulo Bacelar? Vou atualizando aqui a todos vocês. Mas um detalhe, você sabe quantas mensagens chegaram no final de semana, se a Camila não estiver me enganando? Nem a Camila, nem a Carol? 200 mensagens? Não, 120 mensagens, Camila. 120 mensagens, olha aí, ó. Mas eu te ajudo, viu, Luciano? Tô lascado. Vamos lá, Marcos Fulano, vamos lá. As flexões aí. Eu ajudo tirando foto, a selfie. Não, aí eu já coloco ali, ó, parado, o celular. Postando na internet. Vamos voltar porque são muitas mensagens aqui. O Mauro Souza, que está em Calcaia, quer saber. Meu pai trabalhou por 10 anos como vigilante e em seguida assinou a carteira de trabalho em outra profissão. Na hora que ele for solicitar a aposentadoria, o tempo em que ele trabalhou como vigilante se enquadra na aposentadoria especial? Até 2019, sim, até 13 de novembro de 2019, essa regra pode ser convertida em o tempo especial em tempo comum. E aí você pode utilizar isso na sua aposentadoria do regime geral. Mais uma dúvida sobre licença maternidade, salário maternidade. Milena em Aracoiaba. Minha sobrinha está grávida, mas nunca contribuiu para o INSS. Eu gostaria de saber se ela tem direito de receber o auxílio maternidade. Não, ela precisa estar contribuindo com a Previdência pelo menos 10 meses antes do parto para ter direito a aposentar ao salário maternidade. Maria, na cidade do Crato, tenho uma pensão por morte de meio salário, cadastrada no Bolsa Renda. Já tenho 53 anos de idade e 12 anos de carteira assinada. Quero pagar para completar 15 anos. Posso pagar como baixa renda, professor Paulo Bacelar? Pode sim, ela pode pagar se ela tiver, com o código 1929, 5% salário mínimo, se ela tiver cadastrada no CAD único e não tiver renda declarada no CAD único. Pode ser zero a renda dela. Se for, ela pode contribuir. Ela citou, professor Paulo Bacelar, dizendo assim, já tenho 53 anos de idade, né? E 12 anos de carteira. Mas ela tem uma pensão. Esses 12 anos podem ser acumulados e hoje ela está na condição de bolsa de baixa renda, ou seja, não tem renda além da remuneração mas se ela do Bolsa tiver Família. Mas se ela tiver uma pensão, ela disse que tem uma pensão por morte. Se ela tiver uma pensão por morte,
ela tem renda. Então ela não pode pagar nessa alíquota de 5%. Tem que pagar 11% do salário mínimo. Ou seja, professor Paulo Bacelar, se ela, Maria, recebe a pensão por morte, embora seja cadastrada no baixa renda, ela tem que pagar com essa alíquota maior? Isso, porque para pagar 5% ela não pode ter nenhuma renda. O ouvinte não se identificou, mas mora no Morro Branco e mandou a seguinte dúvida. Tenho 8 anos de contribuição, estou desempregado, no caso um homem, sou pedreiro e quero contribuir. Qual é o melhor caminho? Tenho 38 anos de idade, na hora certa para receber essa informação. Se ele deseja se aposentar com salário mínimo, ele deve contribuir com 11% do salário mínimo no código 1163. Professor Paulo Bacelar, acompanha bem direitinho, com atenção, essa pergunta do Arnaldo em Fortaleza. Já contribuí por 10 anos e 6 meses. Pago INCRA há 7 anos. Dei entrada quando fiz 60 anos e o pedido da aposentadoria veio negado. O INSS falou que eu tenho direito ao benefício da aposentadoria somente com 62 anos de idade. Quero saber se essa informação é verdadeira, professor Paulo Bacelar. 65 anos de idade. Ele disse o quê? 62 anos de idade. Homem é 65 anos de idade com 15 anos de contribuição. Mulher, 62 anos de idade com 15 anos de contribuição. Pelo que eu entendi, Arnaldo, o professor Paulo Bacelar sempre fala sobre uma tal de aposentadoria híbrida. Como você tem pouco tempo na atividade rural, com essa vinculação ao INCRA, você não tem direito à aposentadoria como trabalhador rural aos 60 anos de idade. Isso, porque precisa professor ter Paulo Bacelar? a idade do trabalhador urbano. Josi, na cidade do Crato, tenho carteira assinada há 17 anos com meio salário mínimo e sou microempreendedor individual. Já posso me aposentar? Eu tenho 51 anos de idade. Ainda não, Josi. Não, precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Aí é importante, Josi, que você mantenha esse dever de casa tão importante, tão relevante ao continuar contribuindo para a Previdência Social. Ana Lima, em Fortaleza, tenho 42 anos de idade e 21 anos de contribuição. Faltam quantos anos para eu me aposentar? 20 anos de idade, Luciano? 42 anos de idade, 21 anos de 48 contribuição. anos de idade, 28. 42 anos de idade, professor Paulo Bacelar. 42 com 28. 21 anos de idade. 21. Professor Paulo Bacelar, será que eu tô falando tão ruim assim? Será que eu preciso fazer a gente um tá trabalho rápido, fonoaudiólogo? eu não tô lendo a pergunta. Mas, ó, ela... 21 para 30, depende de quando ela tinha 2019, Luciano, porque a gente pode... Não, professor Paulo Bacelar, tenha calma. Pode planejar Ela tem apenas 42 anos de idade e 21 anos de contribuição. 21, mas vamos dizer se ela tivesse 21 em 2019, faltariam 9 para 30. Então ela se aposentaria com 39 anos de contribuição. 39 anos, menos 21... Dá 18, professor Paulo Bacelar. 18 anos. Sou bom na matemática. 18 anos, mais a idade que ela tem agora. 42. Chegaria a 60 se aposentaria 60. É muito difícil. Ela vai se aposentar mesmo por idade. Aí, às vezes a gente faz esse cálculo para ver se a aposentadoria se daria antes dos 62 de idade, né? Mas no caso dela, mesmo ela tendo 42 anos de idade, olha que coisa, né? Mesmo ela tendo 42 anos de idade, se fosse pela regra antiga, bastava ela ter 9 anos apenas. Daqui a 9 anos ela se aposentava. Em resumo... E eu acho justo ser 30 anos de contribuição. Porque você contribui 30 anos e se aposenta antes. Ah, você aposentou cedo, vai ter muito tempo para se aposentar, para ter direito ainda à aposentadoria. Só que você pagou 30 anos. E quem vai se aposentar agora só com 62 só precisa de 15. Então a pessoa desmotiva a pessoa a pagar além dos 15 anos. Professor Paulo Bacelar, no caso aqui, a Ana, aos 62 anos de idade, estará com 41 anos de contribuição para a Previdência Social. Isso significa dizer que ela vai ter uma aposentadoria mais robusta? Tem certeza? Ah, sim, 41, é verdade. Não, ela vai ter direito sim a 100% da sua média. Agora, se a média for salário mínimo, não mudou nada. Linha então direta. Só vai ter direito a uma coisa maior se ela estiver contribuindo acima do salário mínimo. Linha direta aqui no Jornal Alerta Geral é o 085-99273-4353. Denis, em Baturité. Vou completar 62 anos de idade e em dezembro recebo o auxílio do INSS há quase um ano e tenho uma perícia marcada para novembro. Fui contribuinte por 18 anos, tenho problemas cardíacos e o cardiologista diz que eu não posso trabalhar. Será que irei conseguir a mini aposentadoria? Pode ser sim, com um laudo do cardiologista atestando que você não está em condição de trabalhar de forma permanente,
você tem direito à aposentadoria por invalidez. Maria Natália em Pentecoste. Professor Paulo Bacelar, você já respondeu pergunta na área do magistério e a Maria diz o seguinte: sou professora da rede municipal e tenho 60 anos de idade. Pretendo dar entrada na minha aposentadoria neste ano. Gostaria de saber como fica o meu salário depois que eu me aposentar, se continua o mesmo que eu recebo ou irá diminuir o valor? Vai ser sempre a média de contribuições. Toda pessoa vai se aposentar pela média de todo o período contributivo, desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, o Elias em Acopiara diz o seguinte: meu irmão, que vai fazer 65 anos de idade, tem uma pensão por morte da esposa. Ele nunca contribuiu para o INSS. Ele pode pedir o auxílio idoso? Aí ele diz o seguinte: vocês são ótimos, assisto o programa toda vez que estou em casa. Mas ele já recebe uma pensão, né? Já recebe uma pensão não por pode morte. acumular a pensão com o BPC. Ele teria que cessar o BPC para receber a pensão. Ou cessar a pensão para receber a pensão, o auxílio idoso. E é o mesmo valor. Se for o mesmo valor, não vale a pena. Então, Elias, a resposta, que embora não seja boa para você e seu irmão, mas é acima de tudo verdadeira. Então, a você, continue achando ótimo o Jornal Alerta Geral e nos assista somente quando você está em casa. Nos assista no carro, na bicicleta, pedalando, andando por aí, porque a gente chega também pela internet. Pois não, professor Paulo Bacelar? E a Acopiara é a sede do grupo, do motogrupo, do motoclube, de motociclismo, Rota 060, onde passa ali a 060 ali, passando por Acopiara. Então um abraço aí a todos os motociclistas de Acopiara, e específico ao pessoal do Rota 060. E onde fica mesmo Acopiara, professor Paulo Bacelar? Acopiara fica perto de Quixelô, perto de Catarina. Qual é a região, professor Paulo Bacelar? É a região da... Região Centro-Sul do Ceará, a caminho do Cariri. Cariri, né? Val, em Russas. Eu quero complicar a vida do professor Paulo Bacelar. Val, em Russas, tenho 58 anos de idade e a minha dúvida é quanto ao modelo de aposentadoria especial. Tenho ao todo 21 anos de contribuição, sendo 14 anos trabalhando em hospital na área de higienização, recebendo acréscimo por insalubridade. Eu gostaria de saber se já posso fazer o pedido da aposentadoria ou quanto tempo ainda falta para eu concluir os requisitos necessários. 58 anos de idade. Ele precisa ter 60 anos, mas precisa ter 25 anos de contribuição, como especial. E possivelmente tanto ele vai homem ter, quanto a mulher nesse quanto caso? o homem quanto a mulher, 25 anos de contribuição especial com 60 anos de idade. Se ele chegar aos 65 anos de idade antes de chegar aos 25, ele vai se aposentar com a aposentadoria comum. Mais uma dúvida sobre salário maternidade, a Monique em Itapipoca. Em 2020 recebi auxílio doença e agora estou grávida. Tenho direito a receber salário maternidade? Eu não estou contribuindo. Monique, fica atenta a essa explicação do professor Paulo Bacelar. Mas ela não está recebendo auxílio doença, não? Ela recebeu o auxílio doença em 2020, professor Paulo Bacelar. Então já perdeu qualidade de segurado. Ela tem que voltar a contribuir pelo menos com 5 contribuições antes do parto para recuperar as contribuições anteriores. Vamos a mais perguntas. O Francileudo está em Fortaleza. Ele diz: eu e minha esposa somos pensionistas e eu queria saber o que acontece se nós nos casarmos. Iremos perder a pensão? Não, irão ser felizes. Serão casados, felizes e com a pensão por morte que já recebe, não vai perder. E façam passeios, curtam a vida com esse dinheiro aí da pensão, né, professor Paulo Bacelar? Edson Nascimento, em Pacajus. Eu tenho 57 anos de idade e 32 anos como motorista da prefeitura. Também sou microempresário. Posso pagar mais salários para melhorar a minha aposentadoria no futuro? Depende. Ele é servidor da prefeitura do regime próprio. Muitas vezes a prefeitura contrata motoristas que não sejam concursados. E esses motoristas não podem, às vezes o contrato é considerado nulo pela Justiça do Trabalho. Então vai depender muito, Luciano. É um caso muito específico para a gente poder analisar. Se ele é do regime próprio de previdência, não adianta ele contribuir por fora, porque será uma nova aposentadoria, porque é regime geral de previdência. E se a prefeitura, no caso, o Horizonte tem regime próprio de previdência social, aí se contratou ele através de concurso público, ele é do regime próprio de previdência, então não tem como ele contribuir para aumentar o salário dele. Ele vai ter uma nova aposentadoria contribuindo para o regime geral. Gorete, em Fortaleza, eu tenho uma filha que tinha um BPC desde o nascimento, só que morava com meus pais e os dois tinham salário. Aí foi cortado o BPC dela. Agora que meus pais faleceram, como posso ir atrás do benefício outra vez? A pensão.
no caso BPC, professor Paulo Bacelar? Mas é só requerer novamente. Pede para ser atualizado o CAD único, é preciso atualizar o CAD único, dá entrada no benefício, dizendo qual é o grupo familiar dela, e aí você vai esperar a resposta. Agora, se ela for menor de idade, eu não sei, terá que ser representada por alguma pessoa. João Marcos, em Horizonte, eu recebo uma pensão por morte e gostaria de saber se eu me casar no cartório de papel passado, eu vou perder o meu benefício? Olha, Zé, tem muita gente com medo de casar por causa disso. Não tem problema. Pode casar que não perde a pensão por morte que já recebe. Matheus Carvalho, em Iguatu, trabalho em uma empresa terceirizada e tenho 2 anos de carteira assinada. A maior parte da minha vida trabalhei sem registro na carteira. Como posso fazer para conseguir minha aposentadoria? Se ele precisar desse tempo que ele trabalhou sem carteira, ele precisa entrar com ação trabalhista para reconhecimento do vínculo e somar o tempo que ele já tem. Linha direta 085-99273-4353. Lenice, em Uruburetama. Meu esposo é agricultor e desde sempre trabalhamos na roça. O problema é que não temos nenhum papel para comprovar. Não vamos conseguir nos aposentar pela área rural, professor Paulo Bacelar? Precisa pelo menos ter um indício de prova material. O documento do sindicato nesse momento é importante, se ele tiver o cadastro no sindicato ou se tiver qualquer outro documento que prove alguma vez que ele trabalhou na agricultura. E o INSS, se negar esse benefício, ele pode ir para a justiça com esse documento e na justiça vai ser feita uma entrevista e se ele comprovar conhecimento na hora rural, é possível a aposentadoria dele nesse caso. Laura Maria, em Beberibe. Minha filha começou a trabalhar aos 18 anos por conta própria. Na hora de comprovar os anos trabalhados, conseguimos registrar esse tempo ou só vai valer o tempo de carteira assinada? Não, ela trabalhou por conta própria, mas não contribuiu, é isso? Eu entendi que ela trabalhou, professor Paulo Bacelar, a partir dos 18 anos por conta própria. Por conta própria, e não contribuiu. Para ela contribuir esse período em atraso, não vai valer a pena, porque não vai contar para aposentadoria. Então ela deve pagar daqui para frente. Professor Paulo Bacelar, tem mais uma dúvida aqui. Enquanto vem as perguntas, eu digo para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Ceará ou do Brasil, que nós temos a linha direta do Jornal Alerta Geral para você nos encaminhar as suas dúvidas. 085-99273-4353. Mais uma pergunta aqui da Cristiana, em Calcaia. Sou professora do município e já tenho 56 anos de idade. Ao todo tenho mais de 30 anos de contribuição. Já posso pedir minha aposentadoria? 56 com 30, ela vai se aposentar. Ela se aposentaria com 62 e 30. 62 e 25, desculpa. Para ela ter direito à aposentadoria, ela vai ter que ter 57 e 30. Ela já tem 56, né? Ela pode ter 57 e 30 de contribuição, que pode dar direito a ela à integralidade. Mais dúvidas, Bárbara Lima, em Acopiara. Qual a aposentadoria mais vantajosa, por idade ou por tempo de contribuição? Depende muito isso, depende muito. Vai depender da média de contribuições que a pessoa atingiu. Hoje em dia não tem mais essa diferença. Você vai se aposentar com 60% da média até 15 anos para as mulheres, até 20 anos para os homens e 2% o que ultrapassar os 15 anos para as mulheres e o que ultrapassar os 20 anos para os homens. Então, tanto faz se aposentadoria por idade ou por tempo, vai ter a mesma fórmula de cálculo, que antes era diferente, mas agora é igual. Júlio Ferreira, em Quixeramobim. Eu e minha esposa estamos querendo dar entrada na aposentadoria rural. Temos 13 anos na roça. Eu tenho 72 anos de idade e ela 63 anos. Conseguimos nos aposentar? Já passou o tempo se tiverem as provas na atividade rural, professor Paulo Bacelar. Precisa pedir logo essa aposentadoria, juntar as provas que tem, juntamente com a declaração da atividade rural, que é importante, e você terá a resposta do benefício. Se for negado, você pode ir para a justiça. Henrique, em Trairi, gostaria de saber como funciona a aposentadoria por invalidez. Quais doenças ou critérios para conseguir o benefício? A aposentadoria por invalidez é para a pessoa que não tem mais condição de exercer nenhuma atividade permanentemente, nenhuma atividade, por um tempo indeterminado. Então você tem que ter um laudo médico, um atestado dizendo qual é o seu problema e quais são as suas dificuldades,
e você dá entrada no INSS pelo site do meu.inss.gov.br com a sua senha de logação da senha Gov para você entrar no meu INSS. A Marcélia repete a pergunta, ela está em Fortaleza. Minha mãe é dona de casa e nunca trabalhou de carteira assinada. Ela consegue um BPC? Pode conseguir, mas em quais condições, professor Paulo Bacelar? Depende da renda per capita familiar, que não pode ser menor, que não pode ser nem igual nem maior a 1/4 do salário mínimo. Mônica Góes, em Monsenhor Tabosa, estou grávida, já posso receber o auxílio maternidade? São quantas parcelas? São 4 parcelas, mais uma parcela proporcional do 13º. Mas recebe se tiver a condição de Na segurada. data do parto, ela tem que ser segurada da Previdência e ter 10 contribuições anteriores ao parto para ter direito ao salário maternidade. Luiz Henrique, em Acopiara, dei entrada na aposentadoria da minha mãe e há 6 meses estamos sem resposta. Quando for aprovado, iremos receber de forma retroativa? Totalmente. Você vai receber desde a data do requerimento. Edileuda, em Pacajus, meu marido tem problemas de artrose e estou dependendo de remédio, ou ele está dependendo de remédio. Meu Bolsa Família já está suspenso há 2 anos porque sou tutora da minha filha que recebe o BPC. No meu cadastro só são 4 pessoas. Eu gostaria de saber se tenho direito ao benefício. Ela quer o BPC para ela? Eu não entendi. Ela teve o Bolsa Família suspenso, professor Paulo Bacelar, há 2 anos e quer receber de volta esse benefício. O Bolsa Família vai depender da renda familiar, que é R$ 138. Na justiça, você pode até conseguir a exclusão do BPC no cálculo da renda familiar per capita. Você pode procurar a Defensoria Pública para isso. Ivanildo, em Maranguape, tenho 47 anos de idade e 22 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso pedir a aposentadoria? 65 anos de idade se for homem, 62 anos de idade se mulher, não tem como se aposentar antes disso. Edith, em Frecheirinha, vou fazer 60 anos de idade agora em dezembro. Tenho mais 30 anos de contribuição, ou mais de 30 anos de contribuição, mas ainda estou na ativa. Posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Ainda não, né, professor Paulo Bacelar? Mais de 30 anos, a gente precisa saber quanto é, para saber se já tem o pedágio concedido, né? Qual é a idade dela? 60 anos de idade. Com 60 anos com de 30 dá 90. 90. Depende aí, ó. Se já fechar 91 pontos, for mulher, ela já teria direito à aposentadoria. Clara Nunes, em Fortaleza, eu tenho um filho autista e recebo BPC. Então queria saber se eu contribuir pagando o INSS como dona de casa pelo CAD único, quando chegar a minha idade eu me aposento e continuo com o BPC do meu filho ou não? Aí ela diz, a moça do INSS me falou para eu não perder o BPC dele, teria que eu contribuir sendo pelo baixa renda. Isso é verdade? Sim, ela tem que pagar como facultativo, ou baixa renda, ou 11%, não importa, 5% código 1929, 11% código 1473. Com esse código facultativo, ele não perde o BPC dele. Guilherme Barros, em Limoeiro do Norte. Minha mãe tem uma lesão de risco de coluna. Aí ela teria que saber se ela fizer o auxílio doença, perde a pensão por morte dela. Ela tem 47 anos de idade. Se ela fizer o BPC, ela não pode ter BPC. Não, professor Paulo Bacelar, Desculpa. ela tem uma lesão de risco na coluna e queria saber se ela fizer o auxílio doença, ela perde acumular, a pensão por morte? Pode acumular a pensão com auxílio doença. O que não pode acumular é pensão com BPC. Então, se ela for segurada, tiver incapacitada e der entrada no auxílio doença, ela tem direito a acumular os 2 benefícios. Leonardo Chaves, em Icó, gostaria de saber se o tempo de aluno aprendiz pode ser adicionado ao tempo de serviço para a aposentadoria. Pode, mas não pode para a aposentadoria por idade para fechar 15 anos. Ele pode para aumentar o tempo de 15 anos para frente. Ronaldo, em Juazeiro do Norte, gostaria de saber se tem como eu receber algum benefício do INSS. Eu sofri uma queda de cima e fraturei a coluna, nunca contribuí, tenho 39 anos de idade. Ele tem que dar entrada no auxílio doença, mas ele precisa ser segurado da Previdência para poder dar entrada no auxílio doença. Ou seja, professor Paulo Bacelar, claramente, se o Ronaldo nunca contribuiu, não tem direito a benefício da Previdência Social. Tem que contribuir, mesmo que seja o valor mínimo, para ter direito ao auxílio doença, pelo menos. Odete Ribeiro, em Fortaleza, tenho 21 anos e 11 meses de contribuição. Agora, em novembro, completo 65 anos de idade. Quando eu apresentar ou aposentar, irei receber alguma remuneração a mais? Professor Paulo Bacelar, já passou o tempo aqui da Odete Ribeiro se aposentar, né? 65 anos de idade, 21 anos de contribuição. Já era para ter aposentado já há 3 anos, né? Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo com o professor Paulo Bacelar. A você, ouvinte internauta, pode encaminhar as perguntas para o WhatsApp 085-99273-4353. A você, ouvinte internauta, a você, professor Paulo Bacelar, um bom trabalho, um bom final de semana, um grande abraço.
Obrigado, Zenô. Para lembrar aqui que na quarta-feira estarei na sua cidade natal, em Salitre, indo direto para Iguatu. Vou até Salitre e volto para dormir em Iguatu, porque na sexta-feira eu vou dar uma palestra lá sobre direito de trânsito. Paz no trânsito, ela começa com você. Então, estarei em Salitre, na sua cidade, em quinta-feira e na sexta em Iguatu. Manda a foto, professor Paulo Bacelar, que a gente faz questão de registrar aqui no nosso site cearagora.com.br. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço e um bom final de semana.